boa tarde, seja muito bem-vindo. Está começando agora mais um episódio do programa Na Sua Mente. Esse programa onde eu trago sempre dicas práticas de neurolinguística, diretamente de Londres, das mãos do criador, de um dos criadores da neurolinguística, o Dr. Richard Bandler, onde eu fiz a minha formação em PNL. E, para quem não sabe, a PNL, a gente consegue usar essa tecnologia, essas ferramentas em diversas áreas, para trabalhar com ansiedade, depressão, também emagrecimento, vícios, conquista de objetivos e também nessa parte empresarial a gente usa também bastante a neurolinguística. E hoje nós vamos estar falando sobre sucesso, sobre superação, conquista de sonhos e tudo isso dentro do campo da arte. Hoje o programa vai estar realmente muito interessante e eu tenho aqui comigo hoje uma convidada realmente muito especial, com uma história realmente fantástica de sucesso. Ela é artista plástica, ela é galerista, ela iniciou no mundo da arte há mais de 30 anos e ela conta com 45 exposições internacionais em 10 países diferentes. Eu quero que vocês conheçam hoje a Norma Vilar. Norma, seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Luciano. Obrigada pelo convite. Imagina, a gente que fica lisonjeado por você estar aqui hoje. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, para quem ainda não te conhece, e dos trabalhos que estão acontecendo atualmente. Sim. Então, eu, Norma Vilar, artista plástica, trabalho com arte há 33 anos e tenho muito orgulho de dizer que eu vivo através da arte. Eu comecei aos 15 anos como desenhista, trabalhando numa empresa que criava estampas e logos para camisetas, e eu me encontrei, me identifiquei muito e nunca mais parei. Tive a oportunidade de vir para Rio Preto, fazer faculdade, e agora estou com um projeto super lindo e tenho projetos para o ano que vem super bacana também, que eu vou compartilhar com vocês. Nossa, que interessante. Começou bem cedo, né? Bem cedo. Que legal. E me fala um pouquinho da atualidade. O que está acontecendo hoje em dia? Exposições, trabalhos, projetos, o que está acontecendo atualmente? Luciana, eu estou com uma exposição no Espaço Cultural no Iguatemi, que é um espaço bacana, que recebe o artista com dignidade. É um projeto que se chama Suspensão. Acontece uma transversalidade com o audiovisual, que é o Jeff Teles, e eu lanço um trabalho bem especial e diferente. Eu sempre me expressei através de quadros, de pintura, e gosto muito da escultura. Mas esse projeto específico, ele mostra o meu lado como escultora, que é uma arte plena, que o artista ele tem que ter um domínio técnico de desenho, tem que ter uma visão 3D, tem que ter uma entrega muito grande, envolve muito estudo. Então, estou muito orgulhosa em lançar esse novo projeto. Nossa, que interessante. E esse projeto ele foi inaugurado agora? Sim, abriu ao público no dia 13 de dezembro e vai ficar no Espaço Cultural até o dia 9 de janeiro. Que legal. E é um projeto do Núcleo do Cultura, aliás, o Núcleo de Economia Criativa da CIRP, que eu coordenei por 5 anos. Esse ano eu me reposicionei profissionalmente, deixei a coordenação para me dedicar aos meus projetos. E eu fiquei o ano todo trabalhando nessas peças de uma forma mais intensiva nesses últimos 6 meses, nessas esculturas. Tem, por exemplo, no projeto, esculturas de grande porte, que chegam a 2,50 metros de altura, que eu fiquei trabalhando o ano todo, né, para apresentar esse novo trabalho. Nossa, que legal. Nós temos aqui algumas imagens dessa exposição. Vamos ver esse vídeo dessa exposição chamada Suspensão,
que está acontecendo lá no Espaço Cultural do Iguatemi até o dia 9 de janeiro. Vamos conferir. Muito bom. Norma, muito legal. E aí essa exposição estão você e o Jeff. Sim. O Jeff entra com a parte... O Jeff, um profissional incrível, eu tenho muito orgulho de trabalhar com ele nesse projeto. A gente houve logo de cara, sabe, uma aceitação plena. E é uma oportunidade de evoluir o meu trabalho. Eu tenho na minha galeria agora o Fernando Ferreira, que é meu braço direito, que também desenvolve vídeos, e ele documentou todo o meu processo de criação, meu desenvolvimento, e já criou um braço com o que o Jeff faz, e a gente apresentou uma proposta bem inovadora e ousada, e ele tem um jeito de olhar para o mundo diferente, né? Uma forma de pensar diferente, e artista gosta, eu no caso adoro tudo que é singular, que é inovador, e então foi uma parceria muito assertiva nossa. Estou muito feliz, Luciano. Poxa, que legal. O Jeff realmente é uma pessoa diferenciada, né? E nós tivemos o prazer de recebê-lo aqui também no programa. Realmente muito, muito agradável. Fantástico. E eu queria que a gente conversasse um pouquinho agora sobre toda essa trajetória, né, sua, de todos esses anos. Como é que foi todo esse caminho que você percorreu até a gente estar aqui agora com exposições assim em vários países? Sim. Como é que foi todo esse caminho, toda essa trajetória? É muito confortável compartilhar, porque em 2010 o Fabiano Ferreira, que é jornalista e escritor, ele escreveu um livro, que é um livro reportagem biográfico, que conta toda a minha trajetória. Então, a gente acabou dividindo esse livro em 5 partes que contam a minha história, né, então, a primeira etapa foi a etapa da escolha profissional. Então, que foi muito bacana. Eu recebia um empresário que tinha um estúdio, uma matriz em Santa Fé do Sul, construiu uma filial numa cidadezinha ao lado da cidade que eu morava, que era Pontes Gestal, e tinha um escritório em Nova York. E ele, frequentando a casa dos meus pais, me convidou para trabalhar com ele quando eu crescesse. Ele vendo os meus trabalhos escolares, os meus desenhos, aí eu não vi a hora de crescer e fui trabalhar com ele dos 14 para os 15 anos e nunca mais parei. Aí eu passei por algumas trajetórias, morando numa cidade muito pequena, que é Pontes Gestal. Então eu dava aula de pintura, de desenho, fazia decoração de festas. E o meu grande sonho era fazer uma faculdade de artes plásticas. Eu queria muito. E eu me casei na época com o Marquinho, e o Marquinho me apoiava, me incentivava, mas ele não apoiava eu sair de lá daquele mundo. E a gente acabou, cada um seguindo o seu próprio caminho. E eu entrei numa outra fase, que foi a fase do aprofundamento. Foi quando eu vim para Rio Preto para fazer faculdade. Foi uma fase muito importante, muito decisiva na minha carreira, que foi quando eu me dediquei plenamente ao conhecimento, ao estudo. Comecei a entender a história da arte, tudo que já tinha acontecido, e encontrar a minha
e fui em busca da minha identidade artística, né? E então, que foi uma fase muito bacana, essa fase da identidade artística. Isso assim, ó, a primeira fase, a fase da escolha, foram os primeiros 5 anos. Né? A fase dos caminhos, né, que eu comentei. A fase do aprofundamento, que foi quando eu vim para Rio Preto, que foi um ponto muito marcante, muito decisivo, porque eu tive que deixar relacionamentos, família, todo o meu mundo que eu tinha construído ali, e fazer novas escolhas, né? E eu escolhi de verdade e me dediquei de verdade, sabe? Teve o desafio de locomoção, de não ter veículo, então ir até a escola com os materiais artísticos, né, de ônibus, esbarrando em tudo, que era difícil, não conhecer os lugares, então era outro desafio para mim. Então foi uma fase bem desafiadora, desafios financeiros também, né? Então eu fui morar numa cidade muito pequena, aliás, uma casa muito pequena, que eu pintava no quarto que eu dormia. Era 3 cômodos, então eu forrava a cama com plástico, sentava, colocava o cavalete na frente e pintava, né? E eu conseguia pagar minha faculdade com aqueles trabalhos, eu otimizava o meu tempo. Foi bom porque foi quando eu desenvolvi o meu lado empreendedor, Luciano. Que eu tinha um trabalho da escola para entregar, eu conseguia casar aqueles trabalhos com o que gerava recurso para eu pagar a faculdade, para me manter, né? E passei essa fase muito desafiadora e entrei numa fase que eu não deixo você falar mais, né? Eu não deixo ele perguntar, ele fez uma pergunta, eu quero contar toda a minha vida inteira. Me perdoa, deixa eu dar um pouquinho, deixar ele falar. Conforme você vai falando, eu vou aqui pensando em 1000 perguntas, né? É a última fase, eu vou contar, eu prometo. Não, vamos chegar até a última fase, estou curioso agora. Aí eu entrei numa fase muito legal, que é uma fase da identidade artística. Eu queria me encontrar como artista, eu queria ter estilo próprio, ter a minha forma de expressar. E foi quando eu mergulhei nesse universo e comecei a trabalhar com materiais alternativos, e que é o fio condutor do meu trabalho até hoje. Então eu faço arte contemporânea com materiais sustentáveis. Aí eu entrei numa fase plena, né? Então eu tinha a estrutura em relação ao que eu precisava, tipo veículo próprio para transportar as obras, uma galeria com um ateliê com 600 metros quadrados para pintar à vontade, sair daquela situação de um quartinho, né? E isso foi depois da faculdade? Depois da faculdade, na fase da plenitude. Que foi, eu chamo essa fase, que foi quando lançou o livro, em 2010, que o Fabiano Ferreira, né, lançou esse livro. Então, eu, nesses últimos 8 anos, eu vivi um novo ciclo, né? E eu acredito que agora eu estou iniciando um novo ciclo. Agora na você minha percebe vida. Eu percebo que eu fechei um ciclo e estou iniciando um novo ciclo. Então, comecei muito jovem, tenho muito orgulho de falar que eu sou artista plástica e que eu trabalho com emoções e com sentimentos, e eu amo o que eu faço. Sem dúvida, fantástico. Eu quero te fazer algumas perguntas agora a mais. Eu deixo, eu prometo. Isso porque eu era tímida e não falava, viu? Quando eu fui apresentar a monografia na faculdade, eu chorava, escorria lágrimas, assim, eu não conseguia falar. Por causa da apresentação lá, de estar pela na timidez frente, também, E aí eu percebi que eu precisava, né, que coisa. defender o meu trabalho, defender minha arte, busquei recursos para superar isso. E hoje eu me expresso, eu falo o que eu penso, o que eu sinto, de verdade. Interessante. Assim, e nem deixo ele falar. Né? E a neurolinguística justamente trabalha nessa área também, né? Como nós comentamos anteriormente, a PNL tem ferramentas específicas e muito eficientes para isso, para timidez, para falar em público, né? Apresentações, etc., com resultados realmente muito interessantes. E antes de eu te fazer essas perguntas que eu quero fazer, eu lembro de nós termos conversado um pouquinho sobre umas cerâmicas personalizadas, é isso? Sim. Que você faz. Exatamente. Olha, esse projeto, né, que se chama Suspensão, essa exposição, né, o que é suspensão para você?
né? Cores, formas, sabores. E por que os sabores? Porque eu estou desenvolvendo peças em cerâmicas para a linha gastronômica. E então as obras de parede da primeira etapa da exposição, porque a exposição passou por 2 etapas. Então a primeira etapa da noite de lançamentos que eu te conheci, Isso. era composições de parede com formas humanas que iam se desmanchando. Essas formas humanas eram feitas por peças de cerâmicas, com temas de folhas, flores, penas, né, temas que lembram flutuar. Ok. Né? E a ideia é que essas obras a pessoa pode usar como uma obra de parede e por que não ela pegar e servir um prato que ela desenvolveu, né? Por que não você não comer um pedacinho da arte ali naquele momento? Aí entra a parte Né? do sabor, Dos do sabores, degustar. isso mesmo, né? Cores, formas e sabores. Interessante. Esse projeto de suspensão é muito inspirador e dá asas para várias possibilidades, né, de interpretação. É um tema fascinante. Realmente, compartilho totalmente. Ótimo. E agora o que eu quero saber é o seguinte, naquela fase em que você veio para Rio Preto, né, e que você, obviamente, encontrou ali grandes dificuldades, né, o começo, né. Aí o que eu queria saber é como que, quais eram os pensamentos que você tinha naquele momento que te davam força, né, para você continuar, que te motivavam, que te davam essa energia, essa determinação para seguir lá naquele começo. Então, queria que você pensasse um pouquinho nessa fase aí, que nem você comentou, do ônibus, do quarto pequeno. O que passava pela tua cabeça? O que você pensava que te dava força? Eu acreditava na minha capacidade. Eu olhava para as minhas mãos e falava assim, eu sou capaz, eu tenho capacidade para. Isso somou também com um pouco do orgulho. Eu me sentia capaz, assim, poxa, eu vou mostrar que eu sou capaz. Né? Eu abri mão de coisas que eram muito importantes para mim. Então, era a entrega para a minha carreira era muito preciosa. E eu me entreguei de verdade. Então, era o primeiro ano da faculdade que eu viajava, eram 3 ônibus. Eu demorava, o trajeto que normalmente a gente demora 1h, 40 minutos, eu demorava em torno de 3 horas, às vezes 4 horas. Que o ônibus ele ia parando de cidade em cidade. Às vezes eu tinha que vir com ambulância. Olha só. Eu vinha o paciente de um lado e eu vinha sentadinha do outro aqui. Eu pegava carona, né, para vir. Então era desafiador nesse sentido. Eu chegava atrasada, então eu queria aproveitar ao máximo o período que eu ficava na faculdade. Então, até eu pegar o ônibus, eu ficava comendo os livros, estudando. E isso foi um combustível, me acelerou muito nesse processo. Foi uma evolução muito grande do meu lado profissional, sabe? Me ajudou bastante. E então, eu me sinto vitoriosa, sabe? Porque, tipo, se eu passei aquilo, né, eu supero muito mais. Sem dúvida. Muito mais. Sem dúvida. Interessantíssimo você ter falado isso, porque é justamente isso que eu comento muitas vezes nas sessões individuais que eu tenho no meu consultório, que às vezes o assunto que a gente está trabalhando, ele tem menos importância do que o efeito que vai causar no subconsciente, na mente da pessoa. Então, por exemplo, a gente falou anteriormente de timidez, né, de falar em público e tal. Superar esse obstáculo, ir lá e falar em público tranquilamente, é o que menos importa. O que realmente importa é que você vai estar dizendo para sua mente subconsciente que se você foi capaz de fazer aquilo, você é capaz de fazer qualquer coisa. Faz todo sentido. Essa é a mensagem que fica no subconsciente. Faz todo sentido. É isso mesmo. É isso. Eu tive um desafio na primeira fase dessa exposição Suspensão, né, que eram formas humanas compostas de cerâmicas. Eu fiz o teste na galeria, ficou essas peças na galeria presas com uma fita própria por 30
ou 40 dias. E quando nós fizemos a montagem, tem a lei da gravidade e entre outros fatores. Essas peças começaram a desprender da parede, cair no chão e espatifar. Nossa. Né? E eu precisei, na hora, tipo assim, mudar. Não posso. O Iguatemi pediu, Norma, tira essa exposição, porque corre, né? Eu falei assim, na hora. Outra pessoa, normalmente, iria sair chorando, porque era o sonho da vida dela. Ela trabalhou naquele projeto 3 meses, modelando as peças, e sairia desesperada. Eu falei, não, espera aí, o que eu posso fazer? Tá? Ah, sei. Tem aqueles painéis abstratos, que foram os meus últimos trabalhos mais recentes. Eu vou usar ele, eu vou lá, desprendo tudo, reforço os meus desenhos, que são bailarinas. Né? E aí, olha a mensagem que ficou, que linda. Como a exposição em suspensão, é tudo em suspense, em mutação. Então, aquelas peças, esculturas de parede, de cerâmica, que flutuavam, que aquelas pecinhas se abstraíam e flutuavam, ela se abstraiu e se transformou num painel multicolorido, com múltiplos sentidos. Então, eu penso que está aqui, com certeza, o tempo todo. É a forma que a gente se programa e olha para aquele desafio. Então, tipo assim, eu tenho 2 opções. Sair chorando, xingando, vou lá, tirar minha exposição toda e vou embora e depois fico me justificando. Ou eu vou tomar uma atitude e agir de uma forma empreendedora e profissional e tirar a relevância disso. Fiz a segunda opção, é lógico. Sem dúvida. E é justamente isso daí, é colocar a nossa mente, né, para trabalhar a nosso favor, buscando essas formas de pensar e processar a informação da melhor maneira possível, né, da maneira mais eficiente possível. Sim. É fantástico. Assim, eu tenho mais umas 2 horas de programa para a gente conversar, que eu tenho para te perguntar. Só que quero ficar mais. Né, como não cabe aqui, nós vamos deixar para a próxima. Sim. E o que eu queria é que você deixasse uma mensagem assim para alguém que está empreendendo, né, esse caminho, seja de um sonho, seja de um projeto, né, de uma carreira, e está nessa fase inicial, nessa fase de grandes obstáculos. Qual que é a mensagem que você dá? Eu não tenho filhos, as minhas obras são meus filhos, então eu falo sempre para os meus sobrinhos, as pessoas, meus alunos na escola de arte. Então é assim, ó. Primeiro lugar, acredita. Tem amor próprio, né? Acredita. Sim, estude muito, se informa muito e parte para a ação também, porque às vezes fica só no nível do pensamento, e se for assim, né? Apresenta o que tiver, o que tem para agora, a evolução, a maturidade é natural, é o tempo. Eu tenho muito para aprender, muito para evoluir. Então, essa exposição mesmo eu batizei com o nome de algumas pessoas que me ajudaram nos últimos anos, inclusive o meu atual marido, Maurício Oliveira, tem o nome de uma das obras. Então, é isso. Primeiro, se informe, né? Acredite no seu potencial e tenha coragem de mostrar. Porque aí, né, o resultado é consequência. Fantástico. O resultado positivo é consequência. Sem dúvida. E você, lá no comecinho de toda essa jornada, você imaginava de alguma maneira você conquistando tudo isso tudo acontecendo? De alguma maneira você imaginava isso? Passava pela tua cabeça? Luciano, assim, até a vinda para Rio Preto, eu imaginava minha carreira de uma forma. Quando eu vim para Rio Preto, eu me projetei, me preparei mentalmente de uma forma intuitiva a princípio. Hoje eu tenho consciência disso, mas antes foi totalmente intuitivo, para uma visão. Então, eu tenho uma visão. Eu sou pretensiosa, vou ter que contar. Olha, eu quero entrar para a história da arte. Então, quais os caminhos que eu tenho que traçar para conseguir isso? Estar aqui hoje é um passo. Eu estou documentando a minha trajetória. Então, a visão, o que eu busco realmente, o que eu espero da Norma Vilar daqui 100 anos, é o que me direciona para o meu próximo passo.
Fantástico. E realmente é assim, e assim funciona muito bem. As pessoas de grande sucesso no mundo todo, em todas as áreas, usam dessas ferramentas que não sei se você sabe conscientemente que são de neurolinguística, com bastante eficiência, sem dúvida nenhuma. É, eu queria te agradecer muito, queria que você deixasse um recadinho, um agradecimento. Sim. São tantas coisas. Eu quero dizer um projeto para o futuro. Pode ser? Fantástico. Né? Em 2019, eu vou lançar um novo livro. Vai ser escrito pelo Sérgio Motto, que é um escritor, artista plástico, o Aguinaldo Gonçalves, que é um crítico de arte, a Nídia Puig, também, que é uma escritora, e o Igor Galante, que é um jornalista. A ideia desse livro é mostrar a versatilidade de uma artista contemporânea, como eu me expresso através de várias formas de expressão, que é o desenho, a pintura, a escultura, né, sem perder a identidade artística. Então, esse é o meu novo projeto para 2019, e aí eu quero dar um novo passo, que é expor em galerias e museus fora a nível até nacional. Okay. Vou dizer assim, né? Assim, vou ficar mais aqui no nível nacional. Os projetos internacionais é bacana, eu planto semente lá fora, é legal, quero também fazer, mas esse projeto vai ser a pupila dos meus olhos agora, para esse ano de 2019. E obrigado a todos que sempre me ajudam e contribuem com o meu trabalho. E obrigada por aceitar a minha arte. Fantástico. Norma, muito obrigado mais uma vez. Foi realmente incrível, tá? Ter conversado com você aqui. Espero que a gente volte a se encontrar logo, logo, tá? Sim, com certeza, Luciano. Obrigado. Muito obrigado. Você se expressa muito bem, é um moço muito bonito, de muito futuro. Muito obrigado, realmente. Muito, muito obrigado. Queria agradecer também a toda a equipe aqui do Arena CP, sempre com a gente, sempre juntos. E também o pessoal da FX8, realmente fantástico. E a gente vai se ver então na semana que vem com mais um programa incrível como esse do Na Sua Mente. Até lá!